Boa noite. Eu vim fazer um vídeo que não é tão fácil para mim fazer, mas eu acho que vocês merecem escutar. Eu fiz há uns dias atrás o relato de parto dos meus filhos e falei um pouco como foi ganhar os gêmeos, né? O Heitor e o Augusto. Hoje, todos os dias antes de eu dormir, quase todos os dias, geralmente durante a semana, final de semana não, porque eu sei que o judiciário não movimenta final de semana, nem sei se eu posso falar isso, mas como o processo não tá correndo em sigilo, eu acredito que eu posso dividir com vocês. Quando aconteceu tudo que aconteceu com o Heitor e com o Augusto no hospital, eu passei coisas monstruosas, né? Coisas terríveis, tristes. Uma negligência gigantesca com o meu corpo, com o meu coração, com os meus sentimentos, com os sentimentos do meu marido, com a minha família, né? Porque quando morre uma criança, toda a família fica envolvida. E nisso, hoje, olhando, né, o movimento do processo, porque em toda essa situação eu sempre me senti muito lesada, muito enganada, muito defraudada, essa é a palavra. Só que eu não tinha coragem de processar. Na minha cabeça, o fato de eu não ter condições financeiras, né, eu não conseguiria entrar com um processo contra o Estado. Por quê? Tudo que eu vivi em um hospital público. E eu pensava assim, gente, eu sou tão pequena nesse mundo, como é que eu vou fazer movimentar um processo contra o Estado? O Estado tem dinheiro, sabe? O Estado consegue, né, ganhar, eu não sei te explicar, eu passava muita coisa, muito medo dentro do meu coração. E eu fiquei assim durante 3 anos, mas eu sempre me senti lesada, sempre me senti injustiçada. Eu sei que quem permitiu do Heitor falecer foi o Senhor, porque a mão de Deus é quem dá a vida e tira a vida. Porém, não foi só a morte do Heitor que está envolvida nessas circunstâncias todas. Apesar que eu acredito que ele foi negligenciado também. Mas o meu corpo físico, eu sofri muito. E eu lembro de muitas coisas. Na verdade, eu lembro de tudo. Algumas são mais fortes na minha memória, outras não tanto. Mas eu lembro de tudo. Aqueles 34 dias internada. É um filme na minha cabeça. É um filme. Às vezes, quando eu vou contar pra alguém, né, relatar, dar um testemunho, eu priorizo algumas partes e outras não tanto, senão eu ficaria ali horas e horas contando, né? E, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Tenham coragem. Deus é o seu juiz, como Deus é o meu juiz. E é por conta do meu juiz que hoje eu movimento algum processo. Porque eu sei que o Senhor foi na minha frente. E por que eu tô querendo dividir isso hoje com vocês? Muito difícil. Quando se passado aqueles anos, né, e eu também não conseguia falar desse assunto com facilidade. A morte do Heitor doía muito, então eu não conseguia falar. Até que um dia conversando com uma amiga de uma amiga num café da tarde, ela falou assim: eu tenho um advogado muito bom, conversa com ele, né? E conversa vai, conversa vem, entrei em contato com esse advogado. Até porque eu pensei, para mim entrar com um processo, eu tenho que ter um advogado muito bom. Só que para contratar um advogado muito bom, como que eu vou pagar um advogado? Gente, sabe quando é Deus que tá no negócio? Só que mesmo assim eu tinha muito medo de entrar com o processo e ir contra a vontade de Deus. Porque eu pensei, se foi o Senhor que permitiu tudo acontecer, se eu movimentar um processo, eu tô indo contra a vontade dele. Sei lá, acontecia muitas coisas na minha mente. Só que eu sempre me senti lesada. Até que eu comecei a orar, Deus é da sua vontade entrar com esse processo e tal, e tal, e tal, e tal. E eu quero encorajar você que se sente lesada, injustiçada, não só por conta do Estado, não sei qual é a sua circunstância, por conta de uma pessoa, alguém que se denomina grande, te passou a perna e você ainda não movimentou por medo. Deus é o seu juiz e Deus é quem te dá ou tira a sua liberdade de qualquer ação. Pergunte a Ele. No meu caso, eu passei muito tempo só no sofrimento, porque eu também não conseguia tocar nesse assunto. Eu acho que se eu tivesse entrado com esse processo antes, talvez ia ser difícil falar dele, porque falar da morte do Heitor me doía muito. Aí eu lembro que quando eu sentei nessa mesa, me passou o contato, eu marquei de ver esse advogado, ele fica no centro da cidade, chegando no escritório, o escritório dele lindo, enorme. Eu lembro que eu me senti tão pobre,
sentada lá no escritório, sabe? Eu me sentia tão pequena, eu me sentia tão humilhada. Eu nem sei te falar o porquê desses sentimentos. E aquela mesa bonitona, enorme, aquela televisão gigante, aquelas taças lindas, tudo me diminuía. Eu ainda achava que ali não era o meu lugar. E ele me atendeu tão bem. Ele me deu tanta coragem, ele me escutou. Ele me escutou acho que umas 4 vezes. Eu voltei lá umas 4 vezes. E ele falou, não, a gente vai entrar com o seu processo. A sua causa é uma bênção, sabe? Você vai ver o tanto que o Senhor vai te abençoar e tal, tal, tal. Aí... E relatei tudo para ele com riqueza de detalhes. Enfim, hoje eu peguei para ler que, graças a Deus, o processo deu uma movimentada, porque demora muito processos que têm essa relevância, né? E quando é processos médicos, que tem toda uma burocracia diferente de um processo comum. Só que eu queria entrar em alguns detalhes que geralmente eu não falo, porque não são tão... Não é, quando eu falo deste assunto, eu falo da morte, eu falo dos problemas no meu corpo. Mas eu queria falar de coisas que geralmente eu não falo, mas que me feriu de uma forma gigantesca. Vou falar muito sobre mim, eu não quero entrar tanto no assunto do meu filho. E lendo aqui, eu falei, gente, como é que pode um hospital que tá para cuidar ferir tanto o ser humano? Olha aqui. Alego a sucessiva falha na prestação de serviço público, ineficácia da anestesia pós-sutura no pós-parto. Assim que eu ganhei bebê, eu ganhei ponto. E ali na hora de, né, eu ganhei muitos pontos. Na hora de costurar, né, lá embaixo, a anestesia não pegava. Eu estremecia, eu tremia e falava, tá doendo, não tá pegando. Aí ela colocava mais anestesia, a anestesia não funcionava, ela continuava me costurando. Ela fez praticamente toda a costura do lado, desse lado aqui, ó. Eu tenho uma dificuldade de... eu lembro do lado da dor. Direito. Ah, não sei, esse lado aqui. Esse lado aqui da minha parte de baixo, região íntima. Eu senti toda a agulha entrando sem anestesia. Até aí tudo bem. Dos males, o menor. Eu vou fazer a parte 2, agora vai dar 8 minutos. Eu vou voltar agora e continuar contando tudo o que... Tudo não, né? As partes que é chocante também em relação a tudo que me aconteceu no hospital. Continua no vídeo, curte, dá like e veja o próximo, a parte 2.